Boa tarde, boa noite, bom dia. Com muita alegria, iniciamos mais um encontro da Ação de Extensão Projeto Assunta, agora em sua terceira temporada. E, como de costume, começo celebrando os estudantes que coordenam essa iniciativa juntamente comigo. E é por isso que eu agradeço, em especial a Andressa, a Elon, Ingrid, Kelly, Letícia, Tamiro, Rafaela e Tiago. Em nome desses 8 estudantes, agradeço a audiência das demais alunas e alunos do Instituto Federal do Tocantins, campus Colinas do Tocantins, e demais campos da instituição. Eu agradeço também a presença de alunas e alunos de outras escolas que nos acompanham agora, ou que vão nos acompanhar, nos assistir via gravação. E é nesse sentido, então, que eu cumprimento os alunos do professor Júlio Rezende, que eu tenho aqui do meu lado. Professor Júlio, antes de começar com uma leitura mais burocrática do seu currículo, boa tarde, bem-vindo aqui no Projeto Assunta. Boa tarde, obrigado, Luciano. É uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado o projeto de vocês, é um projeto espetacular e é uma honra também fazer parte dessa rede federal, né, que os IFs, eles têm essa força nacional e a gente traz uma irmandade, né, os nossos alunos se reconhecem, se identificam. Então, uma honra fazer parte aqui dessa tarde. Eu estou disponível para a gente conversar bastante. Muito obrigado, professor Júlio. Então, eu apresento agora o currículo do professor Júlio. O professor Júlio Rezende é doutor em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também Universidade da Corunha, Espanha. Mestre em Turismo e Meio Ambiente pela UNA e graduado em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É gerente de ensino médio do IFMT, campus de Cuiabá, e diretor de ensino substituto. Eu acredito que pode ter alguma alteração aqui, eu peço, inclusive, daqui a pouco que o Júlio me corrija. É professor efetivo do IFMT e docente em disciplinas de Planejamento e Gestão Pública, do Turismo e Educação. Atua como pesquisador e consultor em Gestão Pública do Turismo para municípios e outras organizações. Eu destaquei, além de coordenador do Plano do Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo de Poxorel, eu acho que a pronúncia está correta, Júlio. E eu destaco aqui no currículo do professor Júlio a autoria de um livro muito interessante, que é fruto da tese dele, O que as Travessias Ensinam, Aprendizados Existenciais dos Caminhantes. Mais uma vez, professor Júlio, muito bem-vindo. A palavra é toda sua, o público já começa a nos cumprimentar. E, então, fique totalmente à vontade. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma conversa aqui hoje sobre o momento que nós vivemos, né, no planeta Terra em geral, e os desafios que são colocados para o ser humano neste momento, que é uma grande encruzilhada paradigmática, um grande momento de escolhas importantes que a humanidade precisa fazer. Luciano, a gente faz um primeiro momento de fala, depois abre a conversa com os amigos do YouTube, da internet, é assim? Eu acho que, se você estiver à vontade, tranquilo. Tá ótimo. Maravilha. Beleza. Então, de novo, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Fiquem à vontade para depois fazerem perguntas e a gente poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Nós sabemos que nós estamos numa fase muito especial da humanidade, né? Uma fase que a gente, enquanto coletivo, a gente avançou muito, a gente desenvolveu muito a ciência, a tecnologia, o conforto do dia a dia, as cidades, os transportes, as comunicações, e, no entanto, a gente enfrenta, por outro lado, uma situação bastante delicada, ligada aos desequilíbrios ambientais, também ligada às desigualdades sociais, a distância entre os países do norte e os países do sul, a distância que tem a ver com a escola pública, que tem a ver com os hospitais, sistema de saúde. Então, a gente vê hoje na Terra uma distância muito grande entre os cidadãos desses países mais ricos, mais bem organizados, e os cidadãos que vivem em países mais vulneráveis, que não protegem tanto sua população, como
é o caso do nosso querido Brasil. O Brasil, por um lado, é um país que explode em sons, cores, texturas, cultura, tem talvez a música das mais ricas do planeta Terra, da mais diversa. Nós temos uma pluralidade de religiosidade, de talentos, né? O Brasil é espetacular como é, e ao mesmo tempo é um país muito sofrido, um país com dívidas históricas, com feridas, com desigualdades brutais, né? Dizem que o Brasil herdou todos os talentos e todos os defeitos, todos os males da humanidade toda, né? O Brasil sendo fruto dessa origem é, dessa matriz tupi que já habitava aqui há milhares de anos, né? A gente encontra na Amazônia cerâmicas e vestígios incríveis de milhares de anos de civilizações incríveis que aqui tiveram e ainda tem, né? No Brasil a gente tem quase 300 línguas sendo faladas. E o Brasil é o encontro desses povos incríveis que moravam e moram aqui, com os povos africanos de diferentes regiões da África, com os povos europeus, e a gente foi herdando coisas espetaculares de cada um deles, mas ao mesmo tempo, nesse fazimento do Brasil, a gente herdou bastante sofrimento, bastante agressividade e preconceito entre os brasileiros. E aí, o Brasil, portanto, herdou um pouquinho do melhor do que os portugueses tinham, os africanos, os indígenas, e nós também herdamos um bocado de defeito do mundo afora, né? E ao longo dos séculos, o Brasil ainda foi recebendo gente de todos os continentes e a gente continua aberto a essa recepção. Uma pesquisa recente mostrou aqui em Cuiabá 30 línguas sendo faladas, e isso é uma realidade das mais variadas capitais brasileiras. A gente é esse caldeirão efervescente, culturalmente muito rico, e ao mesmo tempo com um conjunto de desafios para a gente ainda conseguir oferecer vida digna às pessoas. Então, nós estamos nesse momento do planeta Terra que, por um lado, a gente conquistou muito, a gente avançou muito em termos de tecnologia, ciência e possibilidades de voar de São Paulo a Buenos Aires em 2 horas, de ter tecnologias incríveis dentro dos hospitais, e, por outro lado, a gente ainda encontra pessoas em extrema vulnerabilidade, que têm falta de atendimento no hospital, etc., e isso afeta a maior parte das pessoas no mundo. Então, esse é um momento, uma grande encruzilhada, porque a humanidade hoje é bem mais capaz de colaborar, dadas as redes sociais, as tecnologias de comunicação, e nós mostramos isso, de certa forma, na medida que a gente bateu recorde ao fazer uma vacina em apenas 8 meses. A última vacina, o mais rápido, tinha sido em 5 anos. Só que agora a gente publica um artigo aqui no Brasil, o laboratório nos Estados Unidos já está com base nesse artigo, já parte para a próxima fase da pesquisa, enquanto a Austrália já está fazendo outra, e a gente está cada vez mais capaz de colaborar em massa. Essa é uma grande boa notícia que nós temos. A notícia difícil é que as mudanças climáticas estão batendo na porta e nós não estamos entendendo a mudança climática ainda como crise. A Greta Thunberg, aquela jovem ativista ambiental, numa entrevista ela diz: olha, de certa forma a gente encarou a Covid como crise. Bem ou mal, algum conjunto de países liderou o processo, entendeu como crise, tratou como crise e conseguiu desenvolver uma vacina rápido. Alguns países foram muito bem na conduta e conseguiram cuidar mais de suas populações. Mas nós não estamos tratando ainda mudanças climáticas como crise. A gente ainda está evitando de falar nesse assunto, evitando de buscar soluções complexas para problemas muito, muito complexos. Então, o que pode acontecer nos próximos anos é um agravamento dessas crises, desses aquecimentos, dessas tempestades, dessas secas, e talvez a gente vai ter que coletivamente sofrer um pouquinho mais ainda para a gente
se antenar e entender como crise. As mudanças são muito grandes, elas são muito possíveis, são muito possíveis. As cidades sustentáveis, transportes sustentáveis, as mais variadas áreas, agricultura, as mais variadas áreas já mostraram, então, com muita criatividade, que conseguem buscar soluções até em grande escala. Mas nós ainda estamos timidamente avançando em direção a essas soluções e a gente ainda está preso a um modelo de progresso que é um modelo que prevê um grande objetivo único e todo o resto é secundário. O grande objetivo único é o crescimento das economias, o crescimento dos PIBs, dos produtos internos brutos, e cabe às pessoas crescer os seus salários, ter carros maiores, casas maiores, é esse modelo do ter mais. E aí a gente se engaja nele e vive uma vida bastante corrida, a agenda sempre nos engolindo, a gente termina a sexta-feira anotando na agendinha aquela lista enorme de coisas a fazer, e a gente engolido por essa sociedade a 100 por hora, precisando bater meta, levar menino na escola, enfrentar a fila de banco, atender as pessoas no trabalho, a gente vive nesse modelo e a gente está um pouco no modo automatizado, vivendo essa vida do cotidiano, da correria e desse modelo do ter mais, do ter mais. Só que, por outro lado, o ser humano, assim como eu acredito, eu acho que nós nascemos com uma coceirinha dentro da gente, que é uma coceirinha assim do vai ser feliz. Então, toda vez que a gente, dentro da gente, a gente está, de certa forma, triste, numa grande, como nessa grande encruzilhada, que é uma encruzilhada ambiental, social, mas é uma encruzilhada existencial também, do quem sou eu, do que eu vim fazer aqui, como é que eu entrego o meu melhor para o mundo, quais são as minhas missões, por que eu estou entristecido. Então, eu acho que a gente tem essa coceirinha, e quando essa coceirinha começa a aumentar muito, a gente começa a buscar novos horizontes. Esse modelo dessa sociedade do progresso, que coloca a economia na frente de tudo, de todos, à frente do planeta, à frente das pessoas, que oprime povos inteiros, oprime florestas e derruba montanhas. Essa ideologia, essa forma de ver o mundo, ela acabou nos convencendo de que o mundo é competição mesmo, que a girafa que tem pescoço maior superou a girafa do pescoço menor. A gente acaba levando isso para o cotidiano, entendendo que, por exemplo, a educação, quem tira 8 é melhor do que quem tira 7, o importante é correr, competir, lutar pelo mercado de trabalho, e aí a gente está numa grande crise existencial do quem sou eu, do que eu vim fazer aqui, e a gente está lutando contra essa engrenagem industrial. No entanto, essa coceirinha nos faz olhar para muitos horizontes diferentes. Então, tem muita coisa interessante acontecendo no mundo, as pessoas estão buscando, os aeroportos estão lotados, porque as pessoas querem fazer turismo, porque turismo é encontrar o novo, é conhecer o novo, a cultura do outro, é ver como é que o outro se alimenta, como é que é a música lá no país do outro. Por outro lado, os hospitais estão lotados também, porque a gente está bastante adoecido, inclusive emocionalmente. As religiões, as igrejas, os terreiros estão lotados, porque a gente está buscando também, através da espiritualidade, diferentes caminhos, as universidades. Então, o ser humano está buscando. Essa coceirinha interior está batendo, está dizendo para a gente: opa, esse modelo do progresso que nos prometeu felicidade a partir do ter mais, não nos está nos entregando integralmente. Porque ele até entrega bastante conforto a uma parte da humanidade, mais ou menos 1/5 da humanidade. Mesmo para essa parte não está tão satisfeita. Os países ricos são os países que mais tomam remédio antidepressivo pela média da população, e, ao mesmo tempo, o resto do mundo que ainda está pelejando para ter uma vida digna também sofrendo. Então, a gente está nessa crise que é também existencial, e a gente está buscando o nosso lugar no mundo. Essa grande ideologia do progresso, ela diz que a gente vai ser feliz a partir do ter mais, e ela coloca o ser humano como o
dono do planeta Terra, como a gente se desconectou da teia da vida, nos considerando mais importante do que os animais, do que as plantas, e com um dever especial, desculpa, com um direito especial. Esse direito é dominar a Terra e transformar a Terra inteira, porque a Terra funciona, existe em função do ser humano. Mas a gente está chegando num ponto, que é esse das mudanças climáticas, do agravamento das desigualdades sociais, que a gente precisa fazer uma reflexão. Então, Luciano e queridos, até o momento eu fiz uma pequena reflexão sobre o nosso contexto geral. E aí a gente chega ao indivíduo. E aí eu deixo essa reflexão no ar se o indivíduo nasce com algumas missões, com uma missão ou algumas missões. Ou se ele, por exemplo, pode desenvolver essas missões, esses propósitos na vida. Ou se não, se a vida realmente não teria sentido algum e a gente está aqui apenas inventando e reinventando sentidos. Eu entendo que possivelmente as respostas, cada uma delas contém uma verdade, mas a gente tem que continuar buscando uma resposta que seja primeiramente individual e também coletivamente para essa questão. Será que nós temos uma missão aqui? Coletivamente e individualmente? E aí eu sugiro muito, eu indico muito que cada um busque o seu método de autoconhecimento, o seu método de conhecer a sua cultura. Por exemplo, você vai viajar por um país estrangeiro, vai viajar aqui na Bolívia, que é um país lindíssimo, os Andes, comida riquíssima, pelo Peru, que tem mais de 300 tipos de batata, não sei quantos tipos de milho, uma culinária riquíssima. Na medida que você faz uma viagem ali, e você vai vendo toda a diferença deles, a forma de falar, a forma de comer, a forma de celebrar a vida, toda vez que você encontra algo muito diferente, você reflete sobre o quem sou. Você aprende muito sobre você mesmo. Na hora que você encontra o diferente, você aprende muito sobre você. Então, as viagens ensinam muito. Tem várias formas de aprender, de autoconhecimento. Às vezes, uma hora que você fecha os olhos, bota um disco do Pink Floyd e fica no escuro ouvindo, ou Mozart, ou Beatles, ou Caetano Veloso, ou o Akiti, né? Então, tem muitas formas de fazer esse autoconhecimento. Uma que eu sugiro muito, que eu contribuo um pouquinho com a vida dos meus estudantes, é através da meditação. Eu trabalho a meditação há alguns anos em sala de aula e eu não utilizo a meditação para acalmar os alunos, adestrá-los e eles tirarem melhor nota. Não é esse o objetivo. Os alunos estão muito agitados, não desligam o celular, então vamos fazer meditação para eles acalmarem e tirarem melhor nota. Não é esse o objetivo. O objetivo, em geral, é porque as vozes da sociedade falam muito alto dentro da gente. A voz da família, a voz do professor, a voz das redes sociais, a voz da publicidade dizendo compre vai ser feliz, compre vai ser feliz. Lembrando que a publicidade, ela o tempo inteiro nos diz que a gente é triste. Milhares de vezes ela entra na nossa vida diariamente e diz: você é triste, feio, bobo e chato, mas se comprar esse produto, você vai ser feliz, seguro, tranquilo. Só que ela diz isso o dia inteiro. Todas as vezes você acessa as redes sociais, no banner na avenida, e por aí vai. Então, as vozes do mundo falam muito alto, uma sociedade de muito barulho, de muito ruído. E a gente passa pouco tempo com a gente mesmo, muito pouco tempo com a gente, e incapaz de ouvir a voz interior, a voz que vem de dentro. E essa voz fica muito confusa. Dizem os monges que ensinam meditação, eles dizem assim que a mente é como se fosse uma árvore, e essa árvore é cheia de macaquinhos, e os macaquinhos são os nossos pensamentos, né? E aí os nossos pensamentos ficam pulando de um galho para outro. Imagina que o galho central é onde você dá atenção. Os nossos pensamentos nessa vida acelerada ficam pulando de um lado para outro e eles basicamente, os pensamentos, as emoções nos dominam. Agora vamos imaginar
que através de um processo de respiração consciente, de passar 10, 15 minutinhos por dia, todo dia, seja numa meditação caminhando no parque, seja cuidando das plantas, ou através de uma meditação mais sentado, mais concentrado na respiração, ou em alguma música, ou em algum mantra. Vamos imaginar que a gente possa ir abaixando a nossa frequência cerebral, tá? Isso é o que acontece, a neurociência estuda bastante isso. E na medida que a gente abaixa a nossa frequência cerebral, a gente aprende mais sobre o nosso mundo interior, sobre o nosso inconsciente, tá? Diz a psicanálise, rapidinho, que o nosso inconsciente nos governa, e eles usam a imagem de que o inconsciente é como se fosse todo o oceano, e nós, o nosso consciente, a nossa parte consciente, é como se fosse uma lanterna de um farol forte. Mas veja a proporção de um farol iluminando ali alguns metros para todo o oceano. Ou seja, em geral, a nossa vida ela é comandada por esse inconsciente que foi sendo formado na infância. Algumas pessoas acreditam que ele vem até antes, uma parte dele vem até antes da gente nascer. Mas fato é que numa vida corrida, muito acelerada, cheio de muitos compromissos, a gente fica cada vez mais superficial. Às vezes a gente chega em casa à noite e aí está sozinho, ao invés de curtir ali, sentar na cadeira, ver o pôr do sol, dar uma respirada, a gente liga o rádio, o YouTube, o podcast, para a gente não se sentir sozinho, né? E a gente confunde um pouco solidão de solitude. Solitude é um estado que você em algum momento consegue ficar sozinho consigo mesmo e curtir a sua presença. Pois bem, vamos imaginar que através da meditação você faça né, você se concentre, você consegue abaixar sua frequência cerebral e você consegue aumentar essa luz no oceano. Você consegue acessar mais do seu inconsciente paulatinamente. Muita gente diz, eu não faço meditação, porque eu sou muito agitado, eu não paro de pensar. Mas meditação não é não pensar e ficar flutuando num mundo mágico, conversando com os antigos mestres do Kung Fu Panda. Não é essa magia, um estado de transe. É um olhar para dentro, é um treinamento da mente, é observar os próprios pensamentos. Então, na medida que você consegue observar os pensamentos, aquele dia que está muito cansado, muito agitado, cheio de coisa para pensar, você senta para meditar 15 minutos e mesmo assim fica pensando num monte de coisa, mesmo assim a meditação deu muito certo, porque você conseguiu abaixar um pouco a frequência cerebral, só de fechar o olho você já faz isso. Tá? Se você diminuir um pouquinho os diálogos internos, você abaixa ainda mais a sua frequência cerebral. E ela acontece no espaço entre as meditações. Há uma mudança profunda dentro de você, para além das mudanças neuronais, nos padrões neuronais, que a neurociência estuda bastante de criatividade, de empatia. Mas ela acontece nesse intervalo, né, na medida que você se conhece mais. Aí, de repente, com alguns meses de meditação, você percebe que tem um pensamento, um desses macaquinhos que fica forte. Aí, de repente, você começa a reconhecer que aquilo é intuição. Quando eu fui aprender a meditar, e eu fiquei 1 ano e pouco com... Ele é monge e tudo, hoje ele é chefe de cozinha também, Bruno Tamietti, uma figura espetacular. Um belo dia ele me disse, Júlio, provavelmente você vai ficar mais intuitivo. Eu nunca tinha pensado sobre intuição. Eu nunca tinha imaginado que intuição fosse possível de ser acessada por todos. Mas aí o que acontece? Um belo dia eu tive um pensamento e era como se aquele pensamento que veio dentro de mim ele tivesse uma luz diferente. Eu tivesse uma certeza que aquele pensamento estava mais correto do que os outros. É como se eu olhasse, parece misterioso assim, mas todo mundo que vivencia acho que consegue sentir isso. É como se eu olhasse uma cesta de laranja no mercado e uma delas brilhasse. Isso aconteceu de várias formas, inclusive uma vez que eu estava numa dúvida de carreira, e aí eu fui na casa de um amigo, olhei na prateleira, eu conectei um livro de forma tão forte, e aí depois eu comprei o livro e o livro orientou a minha carreira. Sabe qual livro? O livro é um dos mais importantes para minha formação, que é Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, do Leonardo Boff, em que ele conecta
magistralmente os problemas sociais ou os problemas ambientais como consequências desse mesmo modelo de progresso. Ô, Ou Júlio, seja, desculpa porque te antes interromper, teve... Júlio. Claro, Você claro. possui a capa do livro? É possível mostrar aqui o exemplar em mãos? Eu tenho, mas está lá na minha Eu procuro. estante. Mas eu Não, posso, não tem problema. eu posso buscar ele, tá? No Eu momento procuro, não adequado. imagino, eu procuro aqui. Veja bem, é, chegou uma geração de pessoas, de militantes. A geração da minha mãe, por exemplo, dizia, quando as questões ambientais foram chegando, minha mãe foi assistente social, minha mãe foi presa durante a ditadura, porque era assistente social do sindicato, e a ditadura queria calar aqueles que buscavam democracia e justiça social, né? Minha mãe e meu pai foram duramente torturados, e quando as questões ambientais chegaram para eles diziam lá atrás, década de 70 e 80, primeiro precisamos cuidar das pessoas, depois cuidamos dos animais. É claro que o movimento ambiental, em alguma frente ou outra, ele nasceu um pouco elitista mesmo, do salvem as baleias, não que não sejam importantes, as baleias são espetaculares e são muito importantes, cada vida tem o seu valor intrínseco, né? Já chego nesse tema. Mas, de repente, a gente foi entendendo que há um entrelaçamento sobre os problemas ambientais e os problemas sociais. E esse livro foi fundamental na minha formação, porque ele conectava toda a militância da minha mãe, do meu pai, ele conectava ao que eu estava vivenciando, as dificuldades ambientais, ou as mudanças climáticas, né? Bom, então, voltando à meditação, perceba que tem um caminho, não falo da meditação ligado a uma religião específica, eu falo como uma prática de olhar para dentro, de olhar para dentro. E eu comecei dizendo que existem muitas práticas de olhar para dentro, desde o disco do Pink Floyd, a viajar pelos Andes, muitas formas, né? Aí num belo culto numa igreja ou num terreiro, existem muitas formas. A meditação, ela vai te trazendo esse olhar para dentro e aos poucos ela começa a fazer com que as vozes do mundo, elas abaixem o volume um pouquinho e a voz de dentro suba o volume um pouquinho. Então, voltando à questão dos estudantes, não é para eles acalmarem, não é para eles serem adestrados e tirarem melhores notas, é para eles elevarem um pouquinho o volume da voz interna, porque às vezes vem uma voz e fala assim, eu quero ser dono de pizzaria. Aí a família fala, não, é advogado, é médico, ou então eu quero ser jardineiro, ou eu quero viajar pelo mundo colhendo uvas. E a voz da sociedade dá logo uma oprimida nos nossos estudantes, né? Aliás, é muito interessante que os testes vocacionais mais simplórios, tem testes vocacionais incríveis. Eu mesmo fiz, quando eu era jovem, na PUC de Belo Horizonte, eu fiz 10 sessões com uma psicóloga para entender o que eu queria fazer da vida. Foram 10 sessões, então foi muito bem feitinho. Mas hoje você tem teste na internet que é até sacanagem. Primeiro o estudante chega, aí o Enem começa a vir na cabeça dele, o que ele vai fazer na faculdade, aí começa a vir uma pressão de uma escolha que possivelmente vai afetá-lo por anos ou décadas na vida dele. E como a escola nunca deu momento para ele olhar para si e dizer quem sou, quais são os meus talentos, quais são minhas inteligências múltiplas, quais são as minhas vocações, a escola está sempre olhando para fora, para a química, para a física, para o mundo, para esse universo que tem ao redor da gente, que é lindo e infinito. Mas o universo interior, que é lindo e infinito, a escola dedica muito pouco tempo a ele, quase zero. Quase zero. A gente quase nunca teve uma aula sobre como ser feliz, como ser melhores pais, como cuidar da praça, quase nunca, né? E aí, na medida que você vai se dedicando, por exemplo, à meditação, essa voz interna, ela cresce um pouquinho. Ela cresce para você conseguir equilibrar com as vozes do mundo exterior. E aí eu acho que a gente tem que ficar atento, eu estou voltando àquela questão que eu fiz, aquela reflexão de, será que nós temos missões aqui na Terra? Será que a gente cria as nossas missões? Né? Eu suspeito, tá, Luciano? Eu suspeito que possivelmente a gente tenha missões sim. Só que eu acho que cada um de nós tem que descobrir essas missões.
Se a meditação ela faz um processo poderoso de escuta interna, de aumentar essa voz que vem de dentro, essa voz do coração, se a meditação ela é capaz de te dar um pouco mais clareza dos seus próprios pensamentos, dos seus emoções, e depois você percebe que talvez, não, realmente eu quero ser jardineiro, ou realmente eu quero ser pizzaiolo, ou não, eu quero me dedicar ao xadrez. Ela vai te dando essa clareza, e eu acho que é por isso que eu acredito que é possível que a gente descubra missões, tá? Descubra vocações, inteligências, aptidões, coisas que nós somos um pouquinho melhor que as outras. Acho que a escola, como geral, em geral, no mundo, ela vai precisar de uma reformulação completa, porque ela avançou muito, né? Essa coisa de sentar 40 pessoas numa sala de aula e fazê-las decorar toda a enciclopédia do mundo em 12 anos, valeu por muito tempo. Quando a gente estava lá na Idade Média, que só o filho do rei tinha a escola para ele, todos os melhores professores, o filho do rei era o melhor espadachim, falava várias línguas, ele tinha aula de etiqueta e um monte de coisa, e para fora do muro do castelo ninguém tinha escola. Então nós, desde a Revolução Industrial até hoje, a gente está num processo, um grande desafio de universalizar a educação. Universalizar a educação, chegar a todos. Os países ricos já conseguiram e muitos países ainda estão pelejando para conseguir, como é o caso do Brasil. Então, para universalizar, beleza, faz sentido sentar 40, no modo de indústria, num layout de indústria, um olhando a nuca do coleguinha, e que eles reproduzam conhecimentos, memorizem durante 12 anos. No entanto, o mundo mudou. As redes sociais chegaram, a gente hoje no YouTube, a gente é uma rede de bilhões de pessoas, uma grande roda. A gente só não está conseguindo conversar bem ainda, né? Porque, afinal de contas, nós não aprendemos a dialogar. E o que é dialogar? É ter uma capacidade de escuta sensível, de dizer: olha, tudo bem, até essa parte do seu argumento eu concordo, daí em diante eu discordo por isso, por isso, por isso. Eu acho que tem tais pontos de encontro e tais momentos que a gente não consegue concordar nesse momento. Capacidade de escuta, capacidade de fala tranquila. Normalmente, numa pedagogia mais tradicional, quando a gente abre a roda a primeira vez com os alunos, e o aluno fala assim: professor, a polícia no meu bairro é péssima, ela é agressiva, violenta. E aí, antes dele começar a falar, o outro nem levanta a mão, começa a gritar do lado de lá: que isso, meu tio é policial, meu tio é maravilhoso. E aí já começa aquela confusão. A gente está muito pouco acostumado com a roda, com a escuta, com a fala assertiva, a fala tranquila. Então, perceba que a pedagogia das escolas tradicionais, ela nunca abordou bem a questão do diálogo e, portanto, as redes sociais hoje, a gente está tendo que ensinar uns aos outros como é que dialoga, colocar os limites. Opa, peraí, agora é a vez do outro falar, não agride tanto, peraí, vale a pena cancelar ou não cancela? A gente está aprendendo o beabá do diálogo, só que sem a ajuda da educação formal, digamos assim. Voltando às missões. Então, é possível que a gente tenha missões individuais e missões coletivas, né? Muitos dizem sobre a questão do mérito, da meritocracia. E aí eu queria dizer assim, eu acredito profundamente no esforço individual, eu acredito na entrega, na dedicação, na capacidade de aprender constantemente. Eu sou um educador que vejo a educação principalmente do ponto de vista freiriano e fenomenológico. Do ponto de vista de Paulo Freire, é o diálogo como pilar central da educação, a colaboração, a capacidade de ler o mundo coletivamente, a capacidade de transformar o mundo. Acredito nessa forma de conceber a pedagogia. E também numa perspectiva fenomenológica que eu e o outro não estamos separados. Né? Quando a gente fala que essa ideologia do progresso dominou a terra, dominou os povos, as montanhas, as formigas, os tamanduás e os rios, e nos colocou nessa engrenagem infinita em busca do ter mais, é uma ideologia que nos separou. Primeiro separou mente e corpo, né, como se fossem coisas dissociadas, depois separou o humano, natureza, e separou o eu do outro. Então eu compro uma calça jeans hoje, que hoje a gente tem muito mais informação, mas eu
De repente, essa calça jeans foi fruto de um trabalho escravo, ou trabalho análogo ao escravo, e eu estou desconectado. Se fosse antigamente na minha comunidade, eu ia saber quem fez a calça e agradecer a tia que fez a calça. O mundo ficou tão complexo e tão desconexo que hoje, por exemplo, aquele desastre lá em Fukushima, lá no Japão, da radioatividade, ele foi bater na costa do Chile. De repente, o seu salmão que você come aí na quarta-feira, o seu sushizinho, ele está vindo do sul do Chile. Então a gente está num mundo muito mais conectado, muito mais frágil, uma casquinha de ovo, muito mais interdependente do que a gente imagina. Então, voltando à questão da meritocracia, eu acredito no esforço. Eu acredito no ser mais. Eu faço o resumo, a síntese da obra de Paulo Freire como a pedagogia do ser mais, porque acredito que o ser humano ele nasceu para aprender, nasceu com brilho nos olhos, nasceu para ser curioso, para engolir o mundo do conhecimento, da música. Quase todo mundo ama música. Se você perceber as fases da sua vida, você está sempre descobrindo música nova, que você nunca imaginou que fosse descobrir. Todo ano tem música nova, todo ano você está descobrindo uma área da arte. Então, a gente nasceu para isso. Eu entendo que a gente nasceu para isso. E que, portanto, é, o mérito é válido, o esforço, aprender a se atirar no desconhecido, aprender é difícil. Aprender é difícil. A pedagogia tradicional quer fazer o estudante ler aos 6 anos. Aí as escolas particulares, para se adiantar, começam a alfabetizar aos 5. Aí os pais que já estão ansiosos começam a dar livrinho com letrinha aos 3. Né? Diz uma outra pedagogia, eu nunca vou trazer pedagogia aqui como uma voz da verdade, porque o ser humano é infinitamente diverso, portanto, cabe infinitas pedagogias. Tá? Mas tem uma outra pedagogia, que é a Waldorf, que diz, olha, o corpo ainda está em plena formação até os 6, 7 anos, por isso que a gente alfabetiza dos 7 aos 10. Aí um pai, a gente sobe no elevador, tem um pai com um filho de 5, já começando a falar 2 línguas, e de repente o seu filho está lá na Waldorf, aos 7 anos ainda no Beabá. Só que é muito comum na pedagogia tradicional o aluno formar lá no ensino médio, depois nunca mais ler um livro, porque ele está completamente traumatizado. Aliás, o João Ubaldo, que escreveu O Povo Brasileiro, Viva o Povo Brasileiro, e vários livros muito engraçados, muito profundos, ele foi num programa de entrevista e ele falando assim, eu fui tentar fazer a prova de vestibular do meu livro e tirei 0 na prova do meu livro. Lá estava perguntando a roupa do personagem. E depois estava perguntando o que o personagem queria na vida. Eu não sei o que o personagem queria na vida. Aí ele dizia, as professoras de literatura cultuam o ódio à literatura. Mas é esse modelo da memorização, da reprodução. Né? Bom, de fato, eu acredito na meritocracia, mas perceba, imagina que você nasceu numa boa família, se alimentou bem, estudou outras línguas, ouviu música, foi ao teatro, que você teve condição de fazer 3 universidades diferentes. Você tem um super emprego. Agora imagina que de repente a gente entra em guerra, como a Síria, tem pessoas inteligentíssimas, incríveis, uma cultura milenar. Perceba que o contexto influencia diretamente na meritocracia. Neste contexto de guerra, que você pode passar 6 meses, 6 anos, 5 décadas, neste contexto, o ser humano não floresce muito bem. Então, a meritocracia não é algo somente individual. A meritocracia, o mérito, ele depende também do coletivo, da sua família, da sua cidade, do seu país. Então, ela não vale para todos como regra. É óbvio que não. As pessoas que não se alimentaram bem na infância, pessoas que não conseguiram estudar em boas escolas, é óbvio que ela não vale. Então, de novo, eu acredito no esforço, eu acredito no esforço, mas, no entanto, tem algo que vai além disso. Né? Então, recuperando a questão da missão, será que nós temos missão? Será que nós temos uma missão individual e coletiva? Eu entendo que é possível que a gente descubra essas missões lá dentro da gente.
né? Individualmente, eu acho que a função do ser humano é descobrir isso. Porque quando ele acha o seu propósito, ou os seus propósitos, podem ser diversos, desde você fazer um pão delicioso, a perdoar um primo, a ajudar a manter a família unida diante de uma crise. Podem ser várias missões na vida, pode ser um perdão, um auto-perdão, pode ser várias missões na vida. Cada fase da vida pode trazer diferentes missões. Mas quando a gente começa a ter esse olhar para dentro, essa voz interior fala um pouquinho mais alto. Você começa a ficar mais seguro do que você ama, do que você quer fazer na vida. E você entende que a sua missão está indo para o mundo, isso te dá uma estabilidade maior em meio a esse mundo tão instável. Então você consegue se entregar melhor. Então eu entendo que o grande objetivo do ser humano, no final das contas, é florescer. E esse florescer nem sempre ele é auxiliado pela família, pela escola. Acho que a instituição escola precisa mudar muito, a sala de aula precisa mudar muito, e é preciso que a gente vá fazendo esse reconhecimento no nosso mundo interno, para a gente conseguir colocar esse florescer no mundo. Agora vamos voltar às questões coletivas. Será que o ser humano tem uma missão coletiva? Porque hoje a gente saiu lá da idade da pedra e de repente a gente começou, primeiro a gente só coletava frutos, caçava animais, depois a gente passou para a agricultura, a gente tornou a agricultura cada vez mais complexa, ao ponto de milhares de anos depois a gente desenvolver a indústria, e depois da Revolução Industrial a gente transformou o planeta Terra completamente. O ser humano transformou 90% do planeta Terra e de um lado, trouxe coisas positivas, né? O metrô das grandes cidades, as tecnologias, como eu já disse anteriormente, mas por outro nos trouxe a uma crise, a uma encruzilhada civilizatória muito grande. Esse modelo do progresso é um modelo que coloca a economia na frente de tudo e oprime povos, oprime tamanduás, formigas, alfaces, né? Então a gente compreende que o ser humano hoje, nessa visão de que o mundo deve existir em função do progresso econômico, a gente compreende o ser humano fora da teia da vida, com um dever especial, chamado antropocentrismo, como se tudo que tivesse aqui devesse existir em função da gente, né? E eu acho que a gente está numa grande reflexão coletiva de compreender que a gente é intimamente conectado à teia da vida e que a gente é capaz de transformar a Terra num jardim. Por incrível que pareça, a Terra tem uma capacidade de recuperação enorme. A Terra, se a gente dormisse 10 aninhos, se a gente dormisse. Aliás, a pandemia nos mostrou isso. Os primeiros meses, as fotos mostravam a poluição no norte da Itália que tinha ido embora. Quando todo mundo estava em casa, os animais estavam voltando para as praças. As plantas, os jardins, os quintais abandonados, as árvores cresceram. Então a terra tem um poder muito grande, a gente precisa dar um descanso para ela, a gente precisa arranjar formas de desenvolvimento que não seja só o desenvolvimento econômico, que contemple outras coisas, contemple o desenvolvimento da música, o desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento da filosofia, das universidades, do conhecimento, vários desenvolvimentos embutidos em um. Então, não necessariamente eu sei como projetar esse futuro, que futuro virá, mas é possível que a gente sonhe com um novo horizonte utópico, como diz o Galeano, a utopia está lá no horizonte, né? E toda vez que você caminha em direção ao horizonte, você dá 3 passos em direção ao horizonte, ela se afasta 3 passos. Mas a utopia serve para isso, é uma luz, é um imã que a gente vai caminhando em direção àquele grande sonho. Ô, Júlio, Então, hoje, diga, Luciano. desculpa te interromper, você pode Claro, repetir o nome do Galeano, o sobrenome mais especificamente do claro, Galeano? Eduardo Galeano. Ah, sim, claro. É, Obrigado. esse grande horizonte utópico, essa luz, esse imã que nos atrai, hoje é o imã do ter mais. A gente está numa rotina louca, engajada pelo ter mais, e os celulares estragam de 6 em 6 meses, o asfalto casquinha de ovo que a sua prefeitura coloca na sua cidade estraga de 3 em 3 meses. Já existe asfalto que dura 50 anos, viu? Tem país que já fez. Por que nós não estamos fazendo aqui? Né? Por que a gente está nessa lógica do descartável? Né?
porque essa lógica existe em função da necessidade da economia crescer constantemente. Então, hoje a gente está aprisionado, existem pouquíssimas propostas de organizar a economia de forma diferente. Tem gente que fala em crescimento zero, tem gente que fala em que um problema do nosso modelo seria o fato da gente ter o sistema financeiro e a bolsa de valores, porque você coloca no CNPJ e tira a responsabilidade e o retorno dos trabalhadores e coloca ali a existência do lucro na mão do sistema financeiro. Ou seja, tem pessoas países tentando pensar isso. O Butão, por exemplo, trocou o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Conjunto de indicadores que mediria o desenvolvimento daquele país. Por que mediria? Porque é só uma forma de ver o desenvolvimento humano. E aí o Butão inventou o FIB, o Índice de Felicidade, com outros indicadores, trazendo também outros indicadores, como, sei lá, tempo livre, qualidade de vida, água limpa nas cidades. Né? Hoje nós temos movimentos, mundo afora, muito arrojados. Tem cidades que estão reabrindo os seus rios. Aqui no Brasil, qual que é a tendência? A gente primeiro suja o rio, né? A gente faz cocô nele, suja o rio, depois a gente canaliza o rio, depois a gente tampa o rio e passa uma avenida por cima. E a gente está na tendência de fazer viadutos, porque a mobilidade urbana, porque os automóveis. Tem países que estão derrubando os viadutos, proibindo o carro de andar no hipercentro das cidades, como Paris tem um plano para dentro de alguns anos e décadas, eliminar carro no hipercentro, Helsinki, na Finlândia, cidades que estão priorizando a bicicleta e o transporte público, cidades que estão abrindo os seus rios, devolvendo os meandros, as curvas dos rios, porque, de repente, a ciência já descobriu faz muito tempo que as curvas são muito importantes para os rios, para os peixes, né, para os rios. Então, a gente vê, Luciano e colegas que estão nos assistindo, a gente vê o ser humano, a partir dessa coceirinha interna, buscando novos horizontes de como ser feliz. A gente vê o ser humano criativo, seja na agricultura sustentável, né, na biodinâmica, na agrofloresta, na bioconstrução, na permacultura, nas medicinas alternativas, nos transportes alternativos, como esse caso. Barcelona, por exemplo, sobre mobilidade urbana. Barcelona, se você olhar de cima, são muitos e muitos quarteirões, todos quadradinhos, assim, aquelas cidades planejadinhas. O que eles criaram? Um super bloco. Eles pegaram 3 quarteirões por 3, ou seja, 9 quarteirões, e criaram o que eles chamam de superbloco. Ali ninguém entra a mais de 20 km por hora. Ou seja, os ônibus e o metrô passam na beirada do superbloco e dentro desses 9 quarteirõezinhos você tem uma cidade do interior. Barcelona fez 13 superblocos. Então, Barcelona é uma cidade enorme que tem 13 vezes 9, 120 e tantos quarteirões que você vive como no interior, desacelerado. Então, veja que o ser humano é infinitamente capaz de pensar soluções, né? Mas também a gente não pode apostar que a tecnologia vai resolver tudo, os otimistas tecnológicos. Não é isso. Do meu ponto de vista, para caminhar para uma conclusão e a gente chegar na missão do ser humano, a gente tem um desafio enorme pela frente, porque a gente vai ter que mudar a forma do ser humano se relacionar com o planeta e com as economias e com os vizinhos. É um desafio enorme, porque nós não temos exatamente essa fórmula de como será ali na frente. Tá? O que a gente sabe é que a criatividade e as iniciativas estão pulando em todas as áreas, né? Então, o ser humano está efervescendo de criatividade na tentativa de achar soluções. No entanto, o que nós temos hoje ainda para a ordem do dia é um planeta em crise, que deve piorar nos próximos anos, porque a gente ainda não está encarando mudanças climáticas como crise, a gente ainda está fugindo do debate. Quando eu digo a gente, tanto a gente no cotidiano, que a gente ainda não está calculando a nossa pegada de carbono e indo no mercado e vendo qual que é a manteiga que produz menos carbono, se é a manteiga que vem de 2.000 quilômetros de uma multinacional, ou se é a manteiga que vem de uma cooperativa produzida a 90 quilômetros por famílias felizes, qual tipo de celular ter, se eu vou de ônibus ou eu vou de bicicleta para o trabalho.
nem todos estamos nessa reflexão de pegada ecológica e pegada de carbono, mas, ao mesmo tempo, nem nós coletivamente. Quando os países chegam nas COPs, nos encontros de convenção do clima, eles não conseguem assinar os documentos no final das contas. Porque, de repente, um país rico entra em crise, ele fala, agora eu não assino mais, aí o outro troca o presidente. Aí um país que é muito frio olha para a mudança climática e fala, opa, eu estou esquentando aos pouquinhos, isso vai melhorar a minha economia nas próximas décadas, então eu não assino. Vejam que é muito complexo. Mas o Yuval Harari, o historiador que escreveu Homo Sapiens, ele traz a história do ser humano e ele diz que o ser humano desenvolveu tanto e dominou a Terra por dois grandes motivos. O primeiro é a capacidade de colaboração. Então perceba que essa ideologia do progresso, o capitalismo, ele nos convenceu que competição é mais importante do que colaboração. Então a sala de aula é competitiva, o mercado é competitivo, só que a gente é sempre colaborativo. Perceba nessa, vou trazer uma opinião que não necessariamente eu estou fechada com ela, mas uma reflexão. Eu entendo que a competição é natural, ela existe, uma célula compete com a outra por energia, por exemplo, você fala muito uma semana, aí suas células da garganta vão sentir a falta de energia, que você está mandando mais para outras regiões do corpo, de repente você tem uma dor de garganta. A gente compete sim por empregos, os países competem por energia, etc. E os animais competem. A competição existe, mas elas existem dentro da colaboração. Então, as células do seu corpo, por exemplo, de uma forma ou de outra, elas têm certeza que elas fazem parte de um todo maior. Então, quando a célula da garganta, ou a célula, sei lá, da sobrancelha percebe que o corpo está fragilizando, que você está trabalhando muito, está dando muita aula, está falando muito, você está com dor de garganta, ela percebe que o sistema, o todo, está diminuindo em termos de energia. E uma célula, ela não pede licença a ninguém, ordem a ninguém para, se você, por exemplo, fez um machucado no braço, ela não pede a uma hierarquia superior para ir lá curar ela um machucado. Ela tem uma certa noção de que ela faz parte de um todo e que a missão dela ali agora é fazer a casquinha. Só que, imagina, a célula da sobrancelha pode estar lá no Congresso Nacional das Células da Sobrancelha sem entender bem qual que é a ligação com as células da unha do pé. Porque essa ligação é muito complexa, você é só uma célula da sobrancelha. Você sabe que você tem que produzir sobrancelha de qualidade, produzir sobrancelha, mas você nunca conheceu bem as células da unha do pé. Mas, no entanto, alguma coisa, seja energeticamente, alguma conexão, sangue, alguma coisa, se você olhar para dentro e aprofundar, você vai perceber que você faz parte, se você for célula da sobrancelha, que você faz parte de um todo maior. Então, eu entendo pessoalmente que a colaboração é muito mais potente do que a competição. A competição existe dentro da colaboração, mas a colaboração é o que faz o corpo ser mais feliz. Aliás, o corpo é um milagre, são milhões, bilhões de células colaborando para fazer você existir o tempo inteiro e não pergunta nada para ninguém, né? E talvez o planeta Terra seja um pouco isso. Talvez o planeta Terra seja uma espécie de ser vivo que a gente não entenda bem, que a gente tenha uma íntima conexão com as formigas. Aliás, estudos científicos estão mostrando, não sei se já viram, tem tanto aquele documentário dos fungos fantásticos, que vale a pena muito assistir, não sei se o nome é exatamente esse, posso buscar aqui, mas sobre os fungos. E a ciência mostra que a floresta tem uma comunicação por debaixo, pelas raízes, energética, que as árvores se comunicam e que um conjunto de árvores é capaz de tomar a decisão de receber menos energia para as árvores que estão fragilizadas receberem mais. Uma comunicação complexa de raízes, fungos. Né? Hoje a gente já sabe que as areias do deserto do Saara são importantes para a fertilização da Amazônia. A gente já sabe que toda a água que a Amazônia joga para cima, ela entra num grande rio voador e é por isso que o Sudeste existe, a não ser um deserto. Se não fosse a Amazônia,
o Sudeste provavelmente seria um grande deserto. Nós estamos falando em 40, 50, 60, sei lá quantos milhões de pessoas moram ali. Então, os rios voadores são extremamente importantes. Então, nós estamos falando, nós já estamos começando a entender esse todo colaborativo complexo. As redes sociais chegaram para nos mostrar que competir é muito mais eficiente do que, desculpa, colaborar é muito mais eficiente que competir. Hoje, o celular, que é um grande problema para os professores, porque a atenção dos alunos vai e volta, tem todas as... Mas perceba o quão maravilhoso é isso aqui, se a gente aprender a usar, porque aqui tem todos os livros, todos os filmes, todas as músicas, todas as pessoas estão aqui. Quando a gente realmente desenvolver essa capacidade de colaboração em massa, ali na frente a gente não vai precisar de deputado, a gente vai ser capaz de fazer lei coletivamente, votar nisso aqui rapidamente. Provavelmente que daqui 100 anos a gente não vai precisar nem de gestor público eleito, porque todo mundo vai conhecer quem é o melhor engenheiro da comunidade, porque o currículo de todo mundo vai estar totalmente transparente na rede, ou seja, uma cidade vai falar, eu preciso fazer um viaduto, a gente já vai saber quem são os melhores 5 engenheiros, os melhores ajudantes, a gente vai saber quando custa, a gente vai conseguir alocar recursos sem exatamente um governo centralizado. Então, essa democracia, voltando ao Yuval Harari, ele coloca que esse mundo digital, nós podemos caminhar ou para uma grande ditadura das empresas de Big Data dominando a vida das pessoas, como esqueci o nome daquele rapaz que os Estados Unidos pegou lá, que considera ele traidor, mas que ele... Assange. O outro, o Assange, o outro que tem o filme, que colaborou com esse jornalista que mora no Brasil, que ele descobriu que os Estados Unidos têm, a um clique lá no governo, eles conseguem recuperar todos os nossos e-mails, conseguem ouvir nossos celulares nos últimos 5 anos esqueci o nome dele, vou trazer. Seria o Glenn? O Glenn, Júlio? O Glenn que foi o jornalista que trouxe ao mundo, mas é o outro rapaz lá, o americano, que ele está até procurado lá. Mas ele mostrou, enfim, que essas grandes tecnologias digitais das redes, elas conseguem existir para nos dominar. Está aí a última eleição no Brasil, a eleição nos Estados Unidos, Snowden. Obrigado, Tialisson. O Snowden, vejam o filme do Snowden, né? É fundamental. A gente pode caminhar, por um lado, para uma grande ditadura das grandes corporações de dados, né? Ou a gente pode caminhar para um upgrade da democracia, uma colaboração em rede espetacular a partir das redes sociais, né? E diz o Yuval Harari também que, primeiro, a colaboração e, segundo, a capacidade de criar narrativas fez o ser humano dominar o planeta Terra, de contar histórias, porque essas histórias nos fazem colaborar. Qual que é a história está posta hoje para a maioria das pessoas? Que o mundo está acabando, que nos prometeram felicidade a partir do ter mais e a gente está muito angustiado e deprimido, de que os países ricos vão dominar sempre, que o mais rico vai prevalecer sempre. A narrativa hoje predominante, ela está meio de fim do mundo, né? Mas aos poucos, na medida que a gente é capaz de criar novas formas de construir casa, novas escolas, novas pedagogias, a gente começa a fazer um esperançar no sentido de trabalhar em prol de um futuro que pode vir. Então, eu acredito profundamente que a gente pode transformar o planeta Terra num grande jardim. Se a gente der uma folguinha para a Terra, ela vai se recuperar lindamente. Claro, cada espécie que a gente perde é um pequeno crime que a gente comete, a gente perde muitas espécies. Isso a gente não vai recuperar, mas a Terra, se a gente der uma folguinha de 20 anos, 50 anos para ela, ela vai ser completamente exuberante de beleza e vai recuperar a sua rota em direção à diversidade. Mas a gente precisa achar o caminho para dar essa folguinha. Recolocar o ser humano, agora caminhando para finalizar, recolocar o ser humano na teia da vida. Não como alguém que manda na teia da vida, que
que é hierarquicamente superior, mas alguém que faz parte da teia da vida. Portanto, por isso que essa cosmologia da gente poder construir sociedades sustentáveis, é importante a gente aprender com as nações indígenas, que chamavam as águias de irmão, o rio de irmão, porque eles nunca perderam essa conexão. O desafio é como ter sistemas de saúde, a educação que alguns países europeus entregaram a todos os seus cidadãos, de altíssima qualidade, educação pública, saúde pública, é como mesclar isso, a mobilidade urbana de algumas cidades no mundo, como mesclar isso com essa concepção de um ser humano equilibrado com o planeta Terra. Isso está para ser construído, isso é um grande desafio que está posto para a gente. Então, voltando à questão da missão, acredito eu que numa investigação honesta, sincera, corajosa, para o mundo exterior, que é importante, mas também para o nosso mundo interior, que é infinito e diversamente infinito e lindo, nessa investigação a gente vai descobrir possíveis missões para a nossa vida aqui. Uns vão ser pizzaiolos, outros vão ser jardineiros, outros vão ser médicos, outros vão ser políticos, outros vão lançar candidaturas coletivas aí como vereador, como deputado, grupos de jovens, outros vão conseguir dar um upgrade na democracia. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser capaz de pensar a missão do ser humano na Terra. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser capaz de redesenhar o nosso papel aqui. E diante de tudo que eu disse, eu acho que é possível que a gente chegue à conclusão de que a gente veio aqui não ser o dono da terra, mas ser zelador da terra, ser jardineiro da vida. Se a terra estiver linda e florescente, o ser humano como um todo vai florescer dentro da terra, nesse planetinha que é um útero que nos gera vida, um útero, e que a gente tem a missão de, nas próximas décadas, séculos, ser capaz de recuperar a saúde do planeta, ser capaz de construir sociedades justas socialmente, equilibradas ambientalmente. Hoje é uma utopia que está lá no horizonte, mas a gente precisa alimentar isso para caminhar em direção a essas utopias. E assim, eu termino dizendo que eu acredito eu acredito profundamente, de forma otimista, que a gente é capaz de construir esse futuro que desejamos, mas que nós vamos precisar de trabalhar muito, de colaborar muito, de dedicar muito, e que eu acho que não vão ser fáceis os próximos anos. Porque percebam, para finalizar, a gente demorou um tempinho, algumas semanas, alguns meses, para entender a gravidade da pandemia. A gente ficou chocado com aquelas imagens em outros países, as pessoas morrendo, até a pandemia chegar na gente. Outros países, as pessoas já estavam morrendo, a gente estava pulando carnaval, né? E isso aconteceu não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente demorou um tempinho para entender como crise, mas foi mais ou menos rapidinho, assim. De acordo na história da humanidade, a gente já fez uma vacina, bateu recorde, a gente conseguiu coletivamente, uns bem melhores, outros bem piores. Acho que o Brasil foi péssimo na condução da pandemia em geral, mas a gente conseguiu entender a crise. Aí eu termino com a Greta, que é uma grande liderança hoje. É possível que a gente sofra um pouquinho, porque a gente ainda não reconheceu isso, que a gente vai precisar entender mudanças climáticas e as questões sociais como crise. Na hora que a gente olhar como crise, seja como indivíduos ou como coletivos fortes, comunidades, cidades, países, continentes, quando a gente olhar como crise, a gente vai conseguir costurar as soluções. As soluções, elas estão cada uma nas suas áreas. A agrofloresta aqui, a medicina alternativa acolá, elas estão cada uma em suas áreas. Mas a gente pode, numa teia de retalhos, começar a costurar essas soluções e a gente vai começar a ver um horizonte bem mais promissor. Mas esse horizonte só vai vir a partir de muito trabalho, muita dedicação, muita esperança, muita música, muita arte, muita ciência, enfim. A gente vai precisar acreditar profundamente na capacidade que o ser humano tem de ser mais,
de engolir o mundo do conhecimento, de ser curioso, de brilhar os olhos e, portanto, também de olhar para dentro, reconhecer ou conhecer as suas possíveis missões para individualmente e coletivamente a gente, quem sabe, poder sonhar e construir essa missão de o ser humano não ser dono da Terra, mas o ser humano ser o zelador, o jardineiro da vida. Eu agradeço, fico por aqui e me disponibilizo para a gente ir conversando aí o tempo que for necessário. Muito obrigado pelos ouvidinhos atentos e seguimos conversando. Ao pessoal de casa, então, esse foi o professor Júlio Rezende. Júlio, eu quero elogiar, parabenizar a sua fala e gostaria também que você comentasse um pouco para a gente sobre as duas obras que ilustram o seu cenário hoje. Desculpa, quais obras eu não ouvi? Essas duas obras que você possui ao fundo como cenário. Ah, que maravilha. Eu tenho aqui esse pano, eu ganhei, esse tecido aqui, eu ganhei da minha mãe, veio do Equador e representa bastante da cultura indígena, da beleza que é a Latinoamérica, né? Essa beleza que eu coloquei o Brasil, que é esse caldeirão efervescente cultural, a Latinoamérica tem essa beleza também. Nós somos parte de um organismo muito maior. Eu entendo que o Brasil é um organismo vivo e a Latinoamérica também. E nós precisamos nos conectar com ela também. E aqui atrás, eu fui numa Olimpíadas indígena que teve aqui em Cuiabá alguns anos atrás, comprei lá uma Olimpíadas espetaculares, tinha povos indígenas do mundo inteiro, e aí comprei esses quadrinhos aqui também de uma nação indígena que eu não sei dizer qual é hoje, mas é brasileira. Os dois, né? Objetos muito lindos. E eu quero começar, então, por um agradecimento, Júlio, da Cristiane Costa. Olha, mudando agora o nosso vocabulário aqui no assunto. Uma colaboradora que a gente ama de paixão. Então, a Cristiane Costa diz, olha, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, Júlio, e gratidão. Outro comentário que eu quero ler aqui é da professora Luciene Canja, a quem eu agradeço por me apresentar a obra e alguns trabalhos do professor Júlio. Luciene, um abraço, obrigado por esse comentário. Então, a Luciene comenta aqui uma frase, um verso do Raul Seixas. Carpinteiro do universo inteiro, eu sou. Muito bonito, né? Enquanto, se você quiser comentar, Júlio, algum desses comentários, enquanto isso, eu já pego aqui as perguntas, porque, de fato, o público foi fazendo algumas perguntas durante a sua fala, e eu achei muito interessante. Obrigado, Cristiane. E oi, Lute. Joia? Valeu pela indicação, tá sendo um prazer estar aqui. E vamos que vamos. Viajar é muito bom, né? Eu nem consegui falar um pouco do livro que eu lancei, né? Sobre o aprendizado das grandes travessias a pé, mas a minha... Júlio, desculpa te interromper, mas essa bola eu não posso deixar de cortar, entendeu? Podemos fazer um próximo. Então, a agenda é feita também ao vivo, né? Então, você já está mais do que convidado para voltar e será incrível para a gente, viu? Joia. Mas, em geral, assim, viajar pelo mundo, pelas culturas, é isso, é encontrar o outro, né, o diferente, mas é encontrar a si mesmo. Eu, por exemplo, eu fui muito, muito tímido, muito tímido mesmo, tive várias pneumonias de tanta timidez, e minha mãe, aos poucos, ela foi me estimulando a viajar pelo mundo. Eu fiz intercâmbio aos 16 anos, já fiz 3 intercâmbios em 3 lugares diferentes. Eu me lembro que no intercâmbio a gente chega, a gente não se entende, não entende a língua, não entende a comida, os cheiros são diferentes. De repente você vai se acostumando, você vai se abrindo, você começa a compreender que ali o tempero da carne, eles não gostam de salgado, eles botam açúcar em todas as carnes, e aí você começa a gostar daquilo depois de alguns meses, e você se torna um pouquinho o outro, né? Então, viajando, você conhece o outro, se você se abrir, você se torna um pouquinho aquele outro, aquela outra cultura, e ao mesmo tempo você conhece sobre você mesmo. Então, viajar é uma coisa fundamental na formação do ser humano. Eu coloco aqui, Júlio, o comentário da professora Elisângela, que nos assiste agora
do Espírito Santo, professora Elisângela, outra colaboradora muito presente aqui no Projeto Assunta. Muito obrigado pela pergunta e pela presença. E aí ela faz a seguinte questão: eu não consigo meditar, acho que tem medo do silêncio e gritar. Na verdade, é um desabafo, né? Olha, eu entendo que a meditação, eu sempre que eu trabalho com os alunos todas as aulas há muitos anos, né? E ao final de qualquer forma de meditação, de qualquer técnica, eu oriento a todos a olhar para dentro e dizer: obrigado pela meditação, deu muito certo. Por quê? A gente tem tão certo dentro da gente que meditar é não pensar, que a gente sempre acha que está dando errado. Mas você só vai perceber o poder dela, a transformação que ela está fazendo dentro de você, depois de alguns meses e anos. Porque, de repente, uma questão que é super complexa, você está no meio da rua andando, aí vem um nó desata. Ah, por isso que eu briguei com meu primo, nossa, eu estou pronto para perdoá-lo. Então, a meditação ela vai fazendo uma transformação, não exatamente naquele momento que você está meditando. Ela vai para dentro de você e vai lentamente te modificando. Então, a meditação não é necessariamente ter uma experiência incrível naqueles 15 minutos. Isso acontece às vezes. Tá? Eu tenho um vídeo no meu canal que a gente fez uma caminhada de 2 dias em silêncio no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. E no segundo dia, as pessoas experimentaram meditações bem mais profundas. Por quê? Sai da cidade, a gente está muito mental, muito ansioso, aquilo vai acalmando através da caminhada, a energia vai baixando da cabeça para as pernas, a atenção plena para andar, desviar das pedrinhas. Aí no segundo dia, na hora que nós chegamos numa determinada cachoeira, as pessoas experimentaram meditações bem profundas, mesmo não tendo muitos anos de experiência. Então, sim, essas experiências elas existem. Né? Aquelas pessoas que ficam 10 dias em silêncio, tem várias experiências incríveis, mas não necessariamente é isso. Meditação sempre dá certo. E o que a professora trouxe, que eu acho importante, Luciana, é assim, tem vezes que a meditação, ela te leva a um mar revolto. Por quê? A gente vai, às vezes, escondendo de nós mesmos, e eu já fiz muito isso e faço ainda, coisas difíceis na vida. A gente vai empurrando para debaixo do tapete, lá para o inconsciente, empurra, empurra. E o inconsciente, como se fosse uma boia numa piscina, ele joga para cima. E aí você frita: nossa, por que eu briguei com meu primo? Nossa, que eu devia ter dado aquela resposta para ele. E aí você tenta empurrar, esconder de novo o assunto. Então a gente faz isso muito. Então a meditação ela aumenta essa luz e de repente você vê coisas ruins dentro de você, sombras, fantasmas, coisas, dragõezinhos internos, né? Então, só que ali na frente, logo depois você jogar a luz sobre o dragãozinho interno e dizer para ele: olha, você existe, nossa, realmente você é muito orgulhoso, muito competitivo, você foi arrogante com fulano. De repente você começa depois, num processo já terápico, você começa a lidar melhor com isso. Então, eu entendo, eu também tenho esses receios. Para professor, eu indico muito 2 documentários que chama Vipassana. São meditações, são 10 dias de silêncio, e existe no mundo inteiro, e esses documentários, tem um que foi no Brasil, outro numa prisão no Japão e numa prisão nos Estados Unidos. São 3 documentários. Na prisão no Japão, eles ofereceram os 10 dias em silêncio, aí os prisioneiros podiam voluntariar. Aí um deles, dando entrevista para o documentário, ele fala assim: não, eu, 30 anos atrás, matei uma pessoa e me culpo todo dia, por isso que eu fico aqui na prisão, só jogando, fugindo de mim mesmo, né? E me culpo muito. Só que eu fui meditar porque eu vi lá o pessoal arrumando o ginásio e eu fui ficar em silêncio lá porque eu achei que eu ia descansar dessa loucura. E aí ele relata que no 3º, 4º dia de silêncio, começa a pular na pele, machucado, ele começa a ficar nervoso, revoltado, porque dá tempo de brotar as culpas, dá tempo de brotar, o silêncio vai fazendo brotar tudo aquilo que você está escondendo no dia a dia. E aí ele diz: não, mas depois, no 7º, 8º dia, aquilo vai se acalmando. Aí ele, todo tatuado, fortão, ele fala: hoje eu medito todos os dias, eu peço perdão à família que eu machuquei e prejudiquei até hoje. Então, é um processo que pode sim brotar mares revoltosos e deve brotar, porque também a meditação, ela é um acelerador do processo terápico. Não necessariamente ela é o processo terápico.
tá? Quando você conecta, por exemplo, a meditação com uma bela terapia, a meditação aumenta a luz para dentro e a terapia te ajuda a interpretar o que está dentro. Porque quando você não vê dentro também, você demora muito tempo para entender as questões. A terapia ela vai te ajudando a olhar para dentro, um bom terapeuta, um bom psicólogo, mas a meditação aumenta a luz e a terapia te ajuda a interpretar. Então, os dois, em complementariedade, são muito potentes. Júlio, eu vou aproveitar a deixa e vou pedir ao pessoal de casa que adicione o canal do YouTube do professor Júlio Rezende Duarte. Basta colocar esse nome que eu coloquei aqui na tela, e vocês podem também adicionar o Instagram dele para acompanhar outros trabalhos. Júlio, @julio.rezende.duarte. Tá bom, pessoal? E agora tem uma pergunta muito interessante aqui da Maria Luísa. Elô, para os íntimos. Elô, muito obrigado por sua pergunta, incrível sua pergunta. A Elô pergunta assim, a meditação ajuda quando não conseguimos nos expressar ou até mesmo se abrir com alguém? Às vezes é sufocante guardar tudo para si. Oi, Maria. Com certeza, com certeza. Eu acho que, voltando à missão do ser humano de florescer, o que é florescer? É pegar o seu melhor e colocar no mundo. Né? Tem uma historinha japonesa que fala assim que um velhinho chegou para uma árvore, aquela cerejeira, e falou: árvore, fale-me de Deus. E a árvore floresceu por inteira, floriu por inteira, aquelas flores rosas muito lindas. Ou seja, o que é florescer? É entregar o seu melhor para o mundo. Então, nesse caminho, para você se colocar de forma segura, falar seguro, você ter tranquilidade de expor no mundo, esse conhecimento do mundo interior é muito importante. Então, a meditação, ela ajuda muito nesse processo. A única coisa que eu acho que a gente tem que ter na meditação é disciplina e paciência. Disciplina é faça todo dia. Mesmo que aquele dia você acorde exausto, que a meditação... Tem dia que eu chamo a meditação de a meditação do pitbull, que a mente está latindo, 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 você só observa a mente latir. Perceba que você está exausto, que seus olhos estão piscando muito, que seus pensamentos estão vorazes. Só de reconhecer isso já faz ser muito potente. Então, disciplina, porque ela é um processo que o cérebro vai mudando dia a dia, e paciência, porque ao longo dos meses, dos anos, ela vai te trazer esse conhecimento maior de dentro e vai te dar uma segurança de se colocar no mundo, de se expressar, de trazer quem você é para o mundo de uma forma mais livre, mais potente, né? Eu agradeço imensamente a sua resposta, Júlio, e coloco outra aqui, que é uma pergunta de fato muito interessante, do Flávio. Muito obrigado, Flávio, pela presença, pela pergunta. E aí ele faz a seguinte questão: professor, acha que podemos ter missões que sejam do estilo cuidar da praça, ou seja, coisa de cidadania e menos algo profissional ou de mercado? Se sim, qual seria o papel da educação escolar? Mas com certeza é sim. Existem irmãos, por exemplo, que às vezes o pai falece e a mãe precisa virar o muro de arrimo. E o irmão mais velho, de repente, começa a trabalhar aos 15 anos e, de repente, através do esforço dele, os 4 irmãos conseguem crescer, conseguem trabalhar, conseguem se tornar cidadãos. É uma missão espetacular que esse irmão e essa mãe fizeram na vida. As missões, acho eu, que são de toda a ordem. Missões, sim, de cuidar do bairro, missão de eventualmente cuidar da família, eventualmente você vem numa missão para você lidar com uma obsessão, não sei, por comida ou por alguma coisa, uma missão de se amar mais, de amar o outro mais, o ato de ter filho e de sair de dentro de si. Até a gente ter filho, a gente é muito nós, eu quero, eu faço. Quando você tem filho, você fica 24 horas preocupado com aquela coisinha ali que precisa de você, e o seu amor cresce um pouquinho para além da sua epiderme, né? Então, acho que tem missões de todo tipo, muito, muito além de questões somente profissionais. Acho importante essa pergunta. E o papel da educação, não tenho dúvida que a educação tem que destinar mais tempo a esse mundo interior. E esse mundo interior, a educação tem que ajudar o aluno a descobrir.
Então, existem pedagogias mais avançadas nisso. Então, existem pedagogias mais voltadas para a questão profissional, pedagogias mais voltadas para a autonomia do ser humano, como é a Montessori, né? Mas tem pedagogias, por exemplo, a Waldorf, ela é bastante existencial. Quem sou eu? Quais são meus dragõezinhos internos? Como é que eu me coloco no mundo? Então, acho que a educação tem um papel fundamental em descobrir também esse mundo interno. Não é relegar não é subjugar os problemas do mundo, não é desconsiderar as questões graves, as crises, as desigualdades, as violências do mundo, não é isso, mas é destinar um tempo e conduzir o aluno por esse mundo interior também, eu acho muito importante. Incrível, incrível. Júlio, o professor Éder faz uma pergunta, tem outra forma, eu vou colocar aqui, tem outra forma de fazer esse encontro comigo mesmo, sem ser pela meditação? Olha, eu acho que devem ter, assim, mais ou menos 79 mil formas, né? Como eu fiz a brincadeira, desde ouvir no escuro um disco do Pink Floyd, até fazer uma viagem interessante pelo, pelo, pelo campo ou pelo um país vizinho, através da espiritualidade, quando ela é amorosa, ela é sincera, ela é respeitosa com outras formas de pensar e se conectar com o divino. Tem muitas e muitas formas, muitas. E eu acho que o ser humano está aí, inclusive, para inventar a cada dia novas formas de se conhecer. Ler, viajar, ler é viajar pelo mundo através das letras. Ler é fundamental. Ler para conhecer as histórias do ser humano. Quando você lê o Tolstói, você fala, cara, esse cara escreveu isso em 1800 e pouquinho e parece que ele está falando da minha família. O quão universal, ler um Guimarães Rosa, aliás, Luciano, você está aí no Cerrado, eu estou aqui no Cerrado, nós estamos a mais de 1.000 quilômetros de distância. O Guimarães Rosa começou lá em Codisburgo, lá em Minas, no Cerrado. É essa nação enorme que é o Cerrado. O Guimarães Rosa andou por esse sertão, subindo serra e descendo serra, e falando que existe esse sertão de fora e esse sertão de dentro, né? E ao mesmo tempo que o sertão é árido, duro, seco, o sertão também é feito de veredas, sombra, coisas úmidas, amores, paixões, né? Então, a leitura é uma forma, são muitas formas de se conectar, de conhecer a si mesmo. Ô, Júlio, você citou um artista musical, que eu não consegui pegar o nome, eu gostaria que você digitasse nos comentários para a gente. Eu Tá. entendi o Akiti. Ah, sim. O Akiti. O Akiti. E você citou também um historiador, que eu também não consegui pegar a maneira de É escrever o esse nome. Yuval Harari. É isso? Eu vou te mandar Isso, aqui. isso, isso. O Yuval Harari, ele escreveu 3 livros que estão muito bem falados no mundo. Um é o Homo Sapiens, contando a história da humanidade, trazendo esse aspecto, exatamente, o Akiti, assim que escreve. É um grupo brasileiro de sonoridades diversas, né? O Yuval Harari, ele traz o livro também 21 Desafios para o Século XXI, que é muito interessante, e traz o Homo Deus, pensando o futuro do ser humano. São livros muito interessantes, muito bem escritos, muito envolventes, assim, né? Antes de prosseguir, a Heloísa agradece a sua resposta, a Cristiane também. E eu tenho aqui uma pergunta da Luciene, que é, assim, muito importante. Ela vai dizer o seguinte, professora Luciene, penso que nesse momento, no Brasil, a crise de existência está mais relacionada à sobrevivência do que a de consumo de outros bens. Minha questão é como encontrar essa leveza nessa dura fase de incertezas. Difícil, né? Ô, Lute, eu não tenho essa resposta. E eu tenho certeza de que pessoas como, vou citar o padre Lancelotti, pessoas que diariamente estão vendo a fome na rua, estão vendo as pessoas serem oprimidas, seja pela fome, pela polícia, pessoas que estão nos presídios, pessoas lidando com hospitais sem condições. Esses profissionais, eu acho que eu não teria o que dizer para eles, como é que eles poderiam ter tranquilidade para viver em tanta incerteza.
Eu acho que existem várias formas de contribuir. Uma delas é essa forma guerreira, brava, de militar e de resistir, né? Resistir junto com os indígenas, junto à invasão de suas terras, resistir com as mulheres, resistir com os negros, lutar pelas cotas. Existe essa militância da resistência que precisa ser aguerrida, precisa enfrentar de frente, digamos, os opressores, né? E existem outros caminhos. Mas, em geral, eu acho, Lute, que como educadores, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Essa frase. Júlio, para mim você travou um pouco. Eu peço a todos que estão em casa, eu só vou confirmar se o Júlio caiu aqui. Ô, Júlio, caiu um pouco no início quando você disse essa frase, Tá. aí travou um pouco para a gente. Essa frase, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, do Emerson Ralph, acho que ela diz muito sobre o ato de educar. O filho aprendendo com o pai e com a mãe, o aluno aprendendo com o professor. O professor pode falar mil maravilhas no seu discurso ali, mas de repente, se ele sai da sala de aula e trata mal a colega, a educadora da limpeza, colega da recepção na escola, ou se ele, por exemplo, está chegando num carro e pedindo para tirar as bicicletas ali, e ele quer parar o carro dele no lugar das bicicletas. Ou seja, a gente educa muito mais pelas ações. Então, eu acho, como educadores, de uma forma ou de outra, a gente precisa buscar ser essa estabilidade. Mas eu não sei exatamente o caminho, tá? Eu não sei exatamente como, porque se hoje nós já estamos vivendo tamanhas incertezas, eu receio que até a gente perceber que mudança climática é crise para valer, nós vamos passar ainda um pouco mais. Então, nós vamos precisar buscar. E é por isso, assim, no cotidiano, num contexto. Ô, Júlio, ao pessoal de casa, nós tivemos uma pequena travada, e aí assim que o Júlio retomar, eu refaço a pergunta, né? O professor Júlio parou no momento em que ele falava, eu penso. Júlio, deu uma travadinha, e eu agradeço, inclusive, ao professor Levi, que nos assiste agora. Levi, muito obrigado pela presença. Quando você disse essa... Não, na verdade, agora eu esqueci qual foi o momento que você travou. Mas retoma um pouquinho, por favor. Onde que eu parei? Onde que me... Pessoal de casa, se vocês lembrarem, nos ajude. Tá. Nos ajude todos vocês. E eu coloquei aqui, voltou, estamos te ouvindo, o nome do padre Júlio Lancelotti, o Ralph Waldo Emerson. Se estiver errado, me corrija, por favor, viu? É isso mesmo. E, enfim, eu peço, caso alguém mais queira fazer alguma outra pergunta, enquanto isso, vamos esperando o pessoal de casa relembrar aí onde foi a pequena travada. Deixa eu falar do livro. A primeira edição do livro, ela esgotou agora, Luciano, mas é um livro que chama O que as Travessias Ensinam. Eu pesquisei durante o doutorado, pesquisei pessoas que fazem longas travessias a pé. E o que a gente aprende? Então, a gente aprende coisas do mundo externo, porque a gente toma o frio da manhã, o sol do meio-dia, o pulmão funciona muito, a gente come, as comidas estão muito mais gostosas, a gente conversa muito com as pessoas que estão caminhando. Tem um documentário lá no meu canal, que é O que as Travessias Ensinam, que fala do Caminho de Santiago e de outras travessias que eu fiz no Brasil. Às vezes as minhas entrevistas duravam 3 dias, 5 dias, porque as pessoas iam do lado conversando, e eram entrevistas sem roteiro, para falar da vida, falar de grandes aprendizados. Então, a gente aprende muito sobre a cultura do lugar, as árvores, a picada da abelha, a música das cidades. Na Estrada Real, algumas cidades históricas, a igreja toca a missa no microfone na praça, aquilo sensibiliza quem está de bicicleta, quem está a pé, e ao mesmo tempo a gente aprende muito sobre o mundo interno nosso, porque caminhando a energia desce da cabeça e
A gente precisa exercitar obrigatoriamente uma atenção plena, estar aqui agora presente. E isso vai gerando um aprofundamento nesse silêncio interior, e ao longo dos dias a gente consegue refletir, a gente desce, para citar o Raul Seixas de novo, a gente pare o mundo que eu quero descer, o mundo para, a gente vai caminhar 10 dias, 40 dias, e a gente vai se aproximando dessa humildade de andar na velocidade do ser humano, de ter que negociar com o músculo, com a pedra, com as trilhas, a mochila nas costas, e ao mesmo tempo esse mundo interno a gente vai adentrando círculos de silêncio e vai pensando, nossa, será mesmo que eu queria ter essa profissão que eu tenho, morar nessa cidade? E a gente ressignifica muito a vida da gente. Então, é um livro para quem gosta de caminhada, mas é um livro para todo mundo que está nessa jornada da vida, que é a travessia da vida, e que queira compreender um pouco mais, das questões de como aprender sobre o mundo, de como se conectar com suas próprias missões, né? Olha, agradeço imensamente a Lute, e ela diz o seguinte: o Júlio parou na parte em que as ações dizem mais do que as palavras. Pois é, perceba, eu queria problematizar um pouco, Luciano, para quem é da área ambiental. Do lado de cá, você tem pessoas que não comem carne. E aí ela tem todos os argumentos do mundo, porque a carne é uma parte do problema ambiental do mundo, né? É o carbono, é o desmatamento, é o peido do boi. Realmente, carne é um problema. Para 1 quilo de carne, são dezenas de litros de água. Então, essa pessoa tem todos os argumentos para tentar fazer uma militância e convencer as outras pessoas de que precisa diminuir carne. Correto? Correto. Do lado de cá, eu tenho uma pessoa que anda de bicicleta nas grandes cidades e milita pela bicicleta na mobilidade urbana. Boa parte do carbono do mundo é automóvel, né? Ou seja, o automóvel mata muito, o automóvel individualiza, o automóvel exige muito asfalto, muito viaduto. Então, essa pessoa do lado de cá também tem todos os argumentos do mundo para fazer uma militância, tentar convencer a sociedade de ter menos automóvel. Mas, às vezes, o que come carne faz o que não come carne, vegetariano, e faz religiosamente às vezes vegano, ele tem o automóvel. E aí ele anda de carro e participa dessa outra violênciazinha, vamos dizer assim. E às vezes o que está andando de bike come carne. O que eu quero com isso? Primeiro, a gente precisa refletir sobre as questões, mas essa coisa de cancelar logo o outro, essa coisa de ser o eco-chato, muito insistente, a gente precisa entender que, vale a pena a gente militar por uma agricultura orgânica, vale a pena se alimentar bem, vale a pena tudo isso, mas a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, que a gente não dá conta de tudo, coisas nos escapam, e que, portanto, a gente tem que ter mais sensível. O cara da bike tem que ser sensível com o vegano e vice-versa, e militar junto. Lembrei disso porque a Lute perguntou sobre a importância das ações. Às vezes, você não precisa ficar discursando numa mesa do bar, precisa ficar lacrando no Twitter ou no Instagram. O fato de você chegar de bicicleta no seu trabalho, sem dizer uma palavra, vai ter um jovem ali te observando, vai ter alguém tentando entender, nossa, como é que aquele cara está vindo de bicicleta, de repente ele é o chefe do setor, nossa, aquele cara foi alimentar, eu não vi ele comendo bife. As ações, claro, vamos nos ensinar através do diálogo sensível, assertivo, sem agressão, mas sem lacrações excessivas, lacração zero, mas sem cancelamentos excessivos antes da hora. A ação, ela vem antes, porque a ação já implica a teoria. Por que o cara vai de bicicleta para o trabalho? Ali ele já sabe que 1/5 do carbono é automóvel, ele já sabe que o Brasil mata mais no trânsito do que a guerra do Vietnã todo ano, e ele só está indo de bike, né? Então, acho que essa parte da ação é muito importante. E, é claro, depois, se puder conversar, militar, é importante também. Júlio, a Luciene diz meu sonho é fazer o Caminho de Santiago. E farei, né? Conheço histórias maravilhosas dessa experiência na travessia. E eu imagino que a sua tese também seja uma dessas histórias.
Exato. Minha tese, eu pesquisei pessoas que fizeram caminhadas no Brasil, longas. Tem vários vídeos no meu canal e tem um documentário sobre a tese. Eu também fiz o Caminho de Santiago e eu queria vivenciar essa aventura com a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, minha esposa, a Josi. A gente fez juntos. Então tem 2 documentários no meu canal. Um sobre, que é meio título de sessão da tarde, que é Uma Família no Caminho de Santiago, que meus filhos tinham 9 anos, eles fizeram de bicicleta e eu fiz a pé, eu e minha esposa. Tem nossos momentos divertidos, nossas dificuldades, e tem um outro que é o que as travessias ensinam, que é um pouco mais, que é um documentário de comunicação da tese. Assim, não tem a tese toda, mas é uma peça de comunicação, né? Mas o Caminho de Santiago é lindíssimo, é relativamente barato, difícil chegar lá. Mas lá é barato, porque tem albergues gratuitos, tem albergues muito baratos, tem alimentação de 3 em 3 quilômetros, tudo muito seguro, tudo muito lindo. E é um caminho para fora, mas é um caminho muito para dentro. Seja pelas dores na panturrilha, seja pelo. Uma hora você vai caminhar com australianos do seu lado, depois você vai caminhar com os companheiros do Congo, depois você vai caminhar com um padre que está fazendo, depois você vai sentar num banco e vai estar escrito assim: São Francisco sentou aqui, fundou esse convento sentado nessa pedra. Você fala: opa, desculpa aí, não vou sentar aqui mais não, né? Desculpa aí, São Francisco. Então, mexe muito, é uma caminhada para fora, para dentro da cultura espanhola, que é muito linda, mas também para dentro da gente, que é muito intensa. Eu confesso que também fiquei com curiosidade e assumo o compromisso aqui, Júlio, de linkar os vídeos do seu canal abaixo, aqui na descrição, né, dessa transmissão de hoje, e peço novamente ao pessoal de casa que todos vocês adicionem, né, façam inscrição lá no YouTube, né, no canal do YouTube do professor Júlio Rezende Duarte. Júlio, você gostaria de dizer algo mais, a título de encerramento? Enfim, eu quero agradecer mais uma vez, não só a você, mas a professora Luciene, que é responsável por essa colaboração, e é por conta dela que eu chego aqui na sua obra, no seu trabalho, que é encantador, como nós pudemos assistir aqui hoje. Então, a palavra é toda sua, as portas estão mais do que abertas aqui para você numa próxima oportunidade. Fique à vontade. Ô, Luciano, eu agradeço muito. Para mim foi um prazer. Eu gosto muito de conversar sobre esses temas. Tenho acompanhado o seu projeto e dos colegas. Eu acho espetacular isso que vocês estão proporcionando, todos esses diálogos. Vocês estão construindo um repertório de diálogos sobre temas diversos muito potentes, muito potentes. Se a gente olhar no canal de vocês, a gente tem ali temas para a gente aprender por semanas, meses e anos, né? Então, agradeço, me sinto honrado de participar aqui hoje. Eu deixo esse desafio para quem nos assistiu, de poder se conectar um pouco mais com as suas possíveis missões, com sua voz interior, mas ao mesmo tempo não tomar isso somente para si, mas assumir, na medida que puder, um pouquinho dessa missão coletiva de transformar o mundo num lugar um pouquinho melhor. Queridos, quem quiser, puder fazer a inscrição lá no meu canal, vai ser muito bem-vindo. Meu Instagram também tá disponível para a gente conversar, tá? E aqueles que no futuro desejarem vir aqui em Cuiabá, Luciano, colegas, pode vir para a gente fazer essa ponte. Eu e o Luciano, eu estou conhecendo de imagem apenas hoje, Luciano, mas nós temos um privilégio muito grande e um desafio muito grande. O privilégio é fazer parte do Instituto Federal. O Instituto Federal tem uma missão diante do Brasil, que o Brasil destina um pouco mais de investimento na gente. A gente tem números muito interessantes de qualidade, não só indicadores quantitativos, mas qualitativos. Eu trabalho num campus que tem mais de 100 laboratórios. E nós temos um número de PISA, que é aquelas provas internacionais, nós temos maiores que muitos países ricos, ou seja, o ensino médio consegue mostrar para o Brasil que se investir na educação pública de qualidade, a gente é capaz de entregar.
Não é que a gente não tenha coisa a melhorar, mas a rede federal consegue mostrar para os políticos, para a sociedade, que se investir na gente, na educação, a gente vai entregar a educação de muita qualidade. Isso é um privilégio, mas é uma responsabilidade grande que tem nos nossos ombros. Então, eu e o Luciano, nós fazemos parte de uma comunidade, mesmo sem conhecê-lo, mesmo estando a milhares de distância, que é essa comunidade do Instituto Federal, que carrega essa missão bonita, difícil, mas que é uma responsabilidade nossa. Júlio, eu espero que você venha o mais rápido possível caminhar pelo Tocantins, porque é um estado realmente muito bonito, e gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua participação, a sua paciência, a sua gentileza em colaborar. Aprendi hoje essa acepção do verbo colaborar com esse projeto, que é um projeto direcionado e elaborado, não só por mim, obviamente, mas pelos alunos e pelos amigos colaboradores. Eu quero, ao pessoal de casa, então, esse foi o professor Júlio Rezende, do IFMT. Eu espero que vocês também façam a inscrição no nosso canal aqui, Projeto Assunta, e acompanhem as próximas novidades. Volte sempre, viu, Júlio? Um abraço para você. Bom descanso. Muito obrigado, Luciano. Vida longa ao projeto e um abraço para todo mundo que está em casa.